Peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Diz assim a palavra do teu Criador e Redentor. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase se resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal irracional à tua presença. Todavia eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à sua presença, rogando a Ele a sua bênção e auxílio nesse momento. Oremos. Ó Santa Trindade, nós, como povo do Senhor, nos achegamos à tua presença essa noite para rogar o teu auxílio. Ó Deus, nós clamamos a ti pela tua misericórdia, pela tua graça, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, elegeu um povo para ti. E aqui, ó Pai, está a tua igreja. Aqui está o teu povo diante do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, da tua igreja. Rasga os nossos corações, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a beleza do nosso Redentor, que se encontra neste salmo, Pai. Ó Deus, nós te damos graça por Cristo Jesus, nosso Redentor, aquele que nos redimiu e nos tirou do império das trevas, e nos dá propósito, tanto na vida como na morte, ó Deus. Ó Pai, nós rogamos pelo Espírito Santo que venha trazer luz aos nossos corações, às nossas mentes, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Aquilo que pela tua providência tu preservaste. Por isso, ó Deus, se propício à tua igreja nessa noite, para os nossos corações serem instruídos, consolados, fortalecidos e encorajados na caminhada cristã. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, um dos argumentos que os ímpios eles usam para explicar a inexistência de Deus é o de que como pode um Deus que se diz totalmente bom e ao mesmo tempo um Deus que diz ser totalmente soberano? Como que diante da calamidade, como que diante das complexidades da vida pode, porventura, existir um Deus que é totalmente bom e totalmente soberano? E daí os seus corações são tomados de angústia. E a conclusão que eles têm diante da calamidade, da complexidade da vida debaixo do sol, é dizer
que Deus não existe. Esse senso de que houve um abandono da divindade para com a criação, ou que o Senhor ele criou o mundo e agora ele se encontra distante, e o que rege o mundo é o acaso, possui e está no coração dos ímpios. Ao dizer, como pode, porventura, existir um Deus bom e um Deus totalmente soberano? No entanto, queridos, o senso de um abandono divino, do abandono da parte de Deus para com a sua criatura, não está somente nos corações daqueles que não professam a salvação em Cristo Jesus, mas está principalmente, por vezes, nos corações daqueles que confessam em crer em um Deus soberano e Criador de todas as coisas. E negar que essas dúvidas não estão presentes nos nossos corações trará mais malefícios do que benefícios. Lembre-se, queridos, que a adoração a Cristo começou quando um discípulo manifestou ao seu Redentor a sua incredulidade e a sua dúvida. Quando Tomé manifestou a sua angústia, quando Tomé manifestou a sua incredulidade ao dizer, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos seus cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Interessante notarmos, queridos, porque Jesus não o censurou, Jesus não o reprimiu. No entanto, Cristo deu a ele motivos para que o seu coração, em meio à incredulidade, pudesse crer. Então Cristo diz, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Depois disso, Tomé confessou e adorou a Cristo, dizendo, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Lembre-se, queridos, foi no contexto de dúvida, foi no contexto de dor, no contexto de saudade, de incredulidade, que a adoração a Cristo começou. Cristo não sabe apenas transformar água em vinho, Ele também sabe transformar as nossas dúvidas, incredulidades e inquietações em adoração ao seu nome. E nesses momentos, queridos, e é nesses momentos de culto ao Senhor, de santa convocação, em que Ele chama o seu povo para, em meio a toda essa confusão, em meio a toda essa complexidade debaixo do sol, em meio a todo esse caos da pandemia, onde Ele chama a sua igreja para termos os nossos corações destruídos e consolados e lembrados de que, ainda que o aparente triunfo do mal nos leve a dizer que o Senhor não existe e que o Senhor não é soberano, é aqui na adoração, onde a igreja do Senhor é consolada e lembrado da existência de um Deus que é soberano. Em suma, queridos, nessa noite nós iremos ver de que Deus ele é soberano, apesar do aparente triunfo do mal. De novo, hoje à noite nós iremos ver que o Senhor ele é soberano, apesar e inclusive do aparente triunfo do mal. Acompanhe comigo novamente a partir do verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase se resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Note, queridos, que este salmo foi escrito por alguém que estava constantemente na casa do Senhor. Asaf, que é o autor deste salmo, como ele foi um dos regentes da adoração a Deus. Ele era como um daqueles homens que conduzia o povo de Israel em adoração. Ele era como alguém que, por exemplo, tocava piano no dia de hoje. Ele conduzia a igreja do Senhor em adoração ao seu nome. Mas apesar deste homem ser um cristão, pela fé do Messias que haveria de vir, redimiria a sua alma, apesar dele estar constantemente na casa do Senhor, ele chega à conclusão de que inutilmente conservei puro o meu andar e lavei as minhas mãos na inocência. Percebe que as dúvidas e angústias que o salmista vai enfrentar mais à frente, não tem como alguém que é ingrato, soberbo e incrédulo diante do Senhor. Mas a sua lamentação tem como fundamento, como ele diz no verso 1, de que o Senhor é bom para com Israel, para com os de coração limpo. De que Deus é um Deus fiel ao seu pacto e por isso derrama bênçãos sem medida sobre o seu povo. Ainda que os seus olhos estivessem manchados por incertezas e incredulidade. Ele não permite que a sua boca blasfeme contra o Senhor, mesmo que os seus pés se desviassem dos caminhos. Sejam atentos, meus irmãos, quanto a isso. Assim como Asaf, talvez você saiba que Deus é bom, mas isso não implica em dizer que você o conhece pessoalmente. E aqui é uma diferença entre saber que o Senhor é bom para com a igreja presbiteriana de Vila Guarani
e conhecer que o Senhor é bom para com a sua igreja. Talvez o seu saber que Deus é bom se assemelhe à esposa de Jó, que via constantemente o seu marido Jó diariamente oferecer sacrifícios por ele e por a sua casa, mas que diante das calamidades, diante dos sofrimentos do seu marido, ela então diz: blasfema a este Deus e se mata. Talvez esse seja o teu entendimento de que o Senhor é bom para com a sua igreja. Talvez você só ouça falar. Talvez você venha todos os domingos para a casa do Senhor, onde teu coração é instruído a respeito dos atributos de Deus. E talvez você saiba que Deus ele é bom para com a sua igreja. Porque nós somos lembrados, desde o Antigo Testamento, que Ele elegeu um povo para si. Então Ele tirou o seu povo da terra do Egito, da casa de servidão. Então Ele foi preservando a sua igreja até os dias de hoje. Talvez você saiba mapear e dizer os feitos do Senhor, mas você ainda não o conhece. E é nisso que se consiste, meus irmãos, a diferença entre saber e conhecer que o Senhor ele é bom. O conhecer se assemelha mais à postura de Jó diante das calamidades, ao dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É através dos males dessa vida que os nossos corações são consolados e lembrados da soberania de Deus. De novo, queridos, é através dos males dessa vida, onde o conhecimento teórico dos atributos de Deus se tornam práticos em nossas vidas. Mas o que é então que levou Asaf, mesmo sendo um homem que estava constantemente junto à porta da casa do Senhor, como um homem que estava conduzindo a igreja de Israel em adoração a Yahvé, como é que um homem ele pode então ter os seus pés quase que resvalados? Os seus olhos se militaram a observar tão somente o aqui e o agora. O conhecimento de Deus, queridos, e de suas promessas foram esmagadas pelas preocupações e sofrimentos de sua vida. O seu coração passou mais tempo meditando sobre o aparente triunfo do mal, a tal ponto que o seu coração passou a cobiçar e desejar a vida do ímpio. É isso que ele vai dizer: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele vai então argumentar: para eles não existe preocupações, o seu corpo é sadio, o seu corpo é nédio. Eles não compartilham das fraquezas dos homens mortais. Ele então passou a meditar tão somente numa perspectiva terrena. Ele não enxergou a vida para uma perspectiva eterna. Então seu coração foi tomado pelas preocupações, pelas complexidades, pelas angústias dessa vida, ao ponto, perceba o quão grave é isso, meus irmãos, ao ponto dele desejar e cobiçar a vida dos ímpios. E é aí que consiste a profundidade, meus irmãos, de nós termos os nossos corações constantemente lembrados e consolados pelos atributos do Senhor. Porque talvez você se apoie na experiência que você tem na caminhada cristã, pela quantidade de tempo que você possui nessa igreja, mas aí diante das calamidades, diante das complexidades da tua vida, diante das enfermidades da tua vida, você é tentado até desejar a vida do ímpio. Porque, na verdade, o teu corpo não é sadio, não é nédio coisa nenhuma. Constantemente você sente dor nos ossos. Você sofre com insônia, com ansiedade. Enquanto o teu colega de trabalho, alguém que não teme ao Senhor, alguém que a todo momento está burlando o sistema da empresa, ele não compartilha das tuas angústias. E você que domingo após domingo vem à casa do Senhor, você é constantemente afligido. E não tenha dúvidas, você pode ser tentado a desejar e a cobiçar a vida dos ímpios. E aqui, queridos, eu abro para uma rápida aplicação, que é o fato de que por vezes encontramos alguns irmãos na fé, pessoas queridas até, que estão desanimados na caminhada cristã, não vem mais propósito em ser cristão, não vem mais propósito em até mesmo em viver. E daí nós ficamos nos questionando, como é que pode? Aquela pessoa, ela era tão próxima, tão ativa à casa do Senhor, como é que hoje ele não enxerga mais propósito na caminhada cristã? Ele não enxerga mais propósito até mesmo em viver. E quando nós observamos e examinamos o caso mais a fundo, nós notamos que tais pessoas nunca tiveram um apreço pelo conhecimento da lei do Senhor. Eles até eram frequentes na casa do Senhor. Eles eram fiéis em seus dízimos, em suas ofertas. Eles de alguma forma participavam da comunhão da igreja do Senhor.
Mas o único conhecimento que eles possuíam era o conhecimento teórico de quem é Deus. Mas eles não conheciam como o Deus da aliança, como o Deus do pacto. Asaf passou mais tempo meditando sobre a vida do ímpio do que buscando desenvolver a sua salvação e crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Deus nos dá meios para fortalecermos a nossa fé nos momentos das incertezas e dúvidas. E não usá-lo, queridos, é tolice. Veja, como eu disse no início do sermão, a dúvida, a incerteza por vezes está não apenas no coração dos ímpios, mas também está na igreja do Senhor. Onde nós somos tentados a pensar que o Senhor não é soberano sobre essa pandemia. E como é que nós lidamos com essa realidade? O Senhor, Ele providencia meios para ter os nossos corações controlados, instruídos e fortalecidos na caminhada cristã. Apesar de vivemos em um mundo, como diz Salomão, de vapor. Veja, o Senhor, Ele providencia meios de graça para o fortalecimento da sua igreja. E o que consolará o teu coração no momento da angústia, quando você pensar em tirar a sua própria vida, quando você não enxergar mais propósito em ser cristão, quando você não enxergar mais propósito em ser fiel ao Senhor, o que consolará o teu coração não será as consultas nos psicólogos, não será a tua noiva, a tua namorada, a tua esposa, os teus filhos, o teu emprego, a tua aposentadoria, a tua conta bancária. Isso não irá trazer consolo e esperança à tua alma, apesar disso alegrar por vezes o teu coração. Eu não estou sendo contra radicalmente essas coisas. Mas isso não tem a finalidade de trazer propósito para o teu coração e para a tua alma. O que consolará, meus irmãos, tanto o meu quanto o teu coração, diante do aparente triunfo do mal, diante do aparente triunfo dos perversos, será você ser lembrado de quem Deus é, o que Ele fez em favor da sua igreja e o que Ele irá fazer. É nisso que se consiste o Evangelho de Cristo Jesus. É nós sermos lembrados de quem nós somos, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele e há de fazer pelo seu povo. Tire isso, meus irmãos, e você se tornará, como diz Asaf, um animal de dura cerviz. Você será como alguém que adora a si mesmo e não adora ao seu Criador. Você será como alguém que tem uma perspectiva limitada, que não enxerga essa vida além. E você não enxerga um Deus soberano sobre a sua criação, sobre a tua vida, sobre as tuas enfermidades, sobre as tuas angústias, sobre as tuas insônias. Não tenha dúvida, meus irmãos. De fato, esta é uma realidade que está no coração da igreja do Senhor. Principalmente em contextos como esse, onde muitas vezes nós somos privados da adoração ao Senhor. Mas apesar disso, o Senhor providencia meios para a sua igreja, que é os meios de graça. Então o Senhor providencia a sua lei, então o Senhor providencia a sua palavra. E nós somos convocados, como nós vimos hoje pela manhã, a conhecer a esse Deus, a conhecer o objeto da nossa adoração, para então poder o adorá-lo da maneira correta e vivermos de maneira que agrade ao seu santo nome. O Senhor nos dá um meio de graça que é a oração, onde por meio da oração eu oro ao Senhor e eu tenho meu coração lembrado e fortalecido pelo Espírito Santo, apesar de eu não saber orar. O Senhor providencia a comunhão dos santos como meio de graça para ter os nossos corações lembrados de que Ele é soberano. E daí você vai entender, queridos, o quão importante é esse momento. O quão importante é a santa convocação de Deus para com a sua igreja. E quando você despreza, quando você falta este momento por qualquer coisa, não tenha dúvidas, você não enxergará propósito mais em ser cristão. E se você continuar nesse caminho, você não enxergará mais propósito até mesmo em viver. Não se iluda, meus irmãos. O saber que o Senhor Ele é bom para com Israel não o torna imune ao desejar e invejar a vida dos próximos, como também até mesmo abandonar a fé cristã. No entanto, queridos, veja, esse não é o conhecimento que há no coração dos ímpios. Asaf vai dizer no verso 14, que os ímpios dizem: como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Qual é a diferença do ímpio para o cristão? A diferença do ímpio para o cristão não é que um peca e o outro não peca.
Ambos pecam. A diferença é que um descansa nas promessas de Cristo Jesus e o outro despreza a existência de um Deus que é soberano e que prescruta até o íntimo do coração do homem. Veja, aqui não é um relato de alguém que apostatou na fé. Aqui não é um relato de alguém que negou o nome de Cristo Jesus, o nome do Messias que haveria de vir e redimir a sua alma. Esse relato, meus irmãos, está posto nas Sagradas Escrituras para nos mostrar que até aquele que está envolvido na igreja do Senhor, ele pode ser tentado a abandonar a fé cristã, como também a desejar a vida dos ímpios, tais homens que irão permanecer a eternidade no inferno. Vocês conseguem observar a insanidade que é nós desejarmos a vida do ímpio? Você está desejando, em outras palavras, no frigir dos ovos, uma eternidade no inferno. Os ímpios, eles não são assim. Eles possuem uma perspectiva limitada. E é por isso, então, que eles descansam no fato de que o Senhor não vê, de que o Senhor não tem conhecimento de suas maldades, de suas iniquidades. Então, seus corações, como Asaf diz, são tranquilos. Eis que são eixos dos ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E a conclusão, queridos, de nós desprezarmos o conhecimento de Deus e não enxergarmos além desta vida, é nós afirmarmos o que Asaf disse: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, aí teria traído a geração de teus filhos. E só refleti para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Veja, queridos, não são poucas as vezes em que o arrependimento bate em nossa porta, bate na porta das nossas consciências, do nosso coração, onde nós somos tentados a dizer: eu estou inutilmente buscando ser honesto, buscando ser fiel em meu trabalho, buscando ser fiel à minha esposa, ao meu marido, porque constantemente eu sou afligido. E veja, não era simplesmente o fato de Asaf ele ser afligido, não era pelo fato de haver a incerteza e a angústia no seu coração, mas é pelo fato de ele perceber que os ímpios, eles não estão nem aí para um Deus soberano que há de julgar a todos. E a conclusão é: inutilmente conservei puro o meu andar. Porque eu que estou envolvido na casa do Senhor, eu que conduzo a igreja de Cristo em adoração, eu posso ser tentado a dizer que inutilmente conservei puro o meu andar. Porque o ímpio, ele não tem senso nenhum de um Deus que é soberano e que há de julgar os céus e a terra. Nós somos convocados, meus irmãos, essa noite a termos uma perspectiva além daquela que os nossos olhos conseguem enxergar. A entender que, apesar de haver o aparente triunfo do mal, Deus ele é soberano. Deus ele é soberano sobre o aparente triunfo do mal. Essa foi a primeira coisa que nós precisamos enxergar essa noite. E a segunda coisa, queridos, é o que é que o Senhor ele usa para tratar o coração da sua igreja em meio às complexidades dessa vida. Em meio a quando nós fomos tentados a pensar que não há Deus, que este Deus que é totalmente bom, ele não é soberano, ou ele é soberano, ou ele é bom. As duas coisas ele não pode ser. Qual é o instrumento, qual é o meio que Cristo, o dono da igreja, ele usa para tratar essa angústia que por vezes está nos nossos corações? Veja o que o verso 17 ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um racional a tua presença. Veja, queridos, o que vai trazer consolo ao coração de Asaf é a adoração ao Senhor. É estar juntamente com a igreja de Cristo em adoração. E daí nós entendemos a importância que esse momento ele tem para a igreja de Cristo. Novamente, meus irmãos, assim como foi anunciado aqui pela manhã,
O intuito de nós virmos à casa do Senhor, domingo após domingo, EBD após EBD, não é simplesmente para transformar uma igreja meramente acadêmica. Não é para os nossos conhecimentos serem aumentados a respeito dos atributos da pessoa de Cristo. Mas é para tão somente ter os nossos corações fortalecidos na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Como eu disse, meus irmãos, certamente você pode encontrar alegria no teu emprego, nos teus filhos, nas tuas propriedades. Mas essa complexidade que assola o meu e o teu coração por vezes, o terreno, o que os teus olhos conseguem contemplar, isso não pode trazer consolo à tua alma. Somente aquilo que é eterno, somente aquilo que é infinito, pode trazer consolo ao coração do crente em meio às angústias dessa terra. É ele ser lembrado na adoração ao Senhor, que é um Deus que é soberano, ao ser lembrado que é um Deus que é 100% bom e 100% justo, que há de julgar tanto os crentes como também os ímpios. Essa é a importância, meus irmãos, dos nossos pés pararem junto à porta da casa do Senhor para adorá-lo. E quando você passar a compreender o quão esse momento, o quão a adoração da igreja do Senhor tem importância para a vida do crente, você, à semelhança do salmista, irá dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, os cultos na igreja presbiteriana de Vira Guarani irão voltar. É na adoração ao Senhor, meus irmãos, que os nossos corações são lembrados de quem é Deus, de quem é o homem, o que Ele fez e o que Ele há de fazer pela sua igreja. Não despreze esse momento, meus irmãos. Não despreze a adoração ao nosso Deus. Não enxergue esse momento como algo monótono, onde você fica em pé quando deve ficar em pé, onde você abaixa a cabeça quando deve abaixar a cabeça, onde você diz amém quando é para se dizer amém. Mas busque tirar proveito de cada momento da adoração ao Senhor. Desde quando os nossos corações são preparados em oração silenciosa, até a bênção, onde o Cristo nos despede, onde Ele nos abençoa para progredirmos em mais uma semana que se inicia. Busque tirar proveito em cada momento da adoração ao Senhor. Não enxergue isso simplesmente como algo que você precisa cumprir na tua agenda, para que agora você possa ter uma boa semana. Não caia nas armadilhas de Satanás, de achar que isso aqui é a coisa mais normal em tua vida. Este é o momento mais importante da tua vida, em especial da igreja do Senhor. É no dia do Senhor, onde Ele nos é lembrado de que a vida ela não para aqui, de que o Covid-19 não é o fim, de que as confusões que há em casa, que há no trabalho, que há no teu coração, não para aqui. É aqui onde nós somos lembrados. E é aqui onde os nossos olhos são conduzidos a uma perspectiva eterna, de um novos céus e de uma nova terra. Olhe para Cristo, meus irmãos, e ame este momento. Não falte por qualquer coisa. Eu sei que nem todos moram aqui do lado da igreja e por isso, por si só, por ser a cidade de São Paulo, há limitações. E daí talvez você opte por vir de manhã ou vir à noite. Mas se você tem condições, venha nos 2 cultos. Esse momento é importante para a igreja de Cristo. É aqui onde teu coração irá ser fortalecido e consolado, como também confrontado pela lei do Senhor. Mas note, toda confrontação deve nos conduzir a Cristo, nosso Redentor, Salvador, Senhor. Olhe para Cristo. Ele é a promessa de que o aparente triunfo do mal não para aqui. A cruz, meus irmãos, é a grande prova de que o mal, ele não triunfou e ele não irá triunfar no último dia. O Cristo que foi crucificado e teve o seu lado transpassado, como nós cantamos essa noite, é um lembrete de que o mal ele não irá prevalecer, mas de que Cristo
Ele já esmagou a cabeça da serpente. E nisso teu coração pode descansar firmemente. Jovens, é na adoração a Cristo que o teu coração é lembrado de que as inconstâncias e incertezas e hipocrisias do teu coração não param aqui. E daí você pensa, agora que eu me encontro nesse profundo lamaçal de pecado, o que é que eu devo fazer? Mas é na adoração ao Senhor, é no seu dia que nós somos lembrados de um Redentor que venceu a morte e que levou sobre si os nossos pecados, que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, que nos promete um novo céu e uma nova terra. Novamente, meus irmãos, não despreze esse momento, pois esse é o momento mais importante da tua vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.